Sorrir, pular, extravasar, brincar, gritar, pirraçar. Fases da vida desses pequenos iniciantes que chegaram para um mundo estranho e cheio de regras. Por isso, educar os filhos não é tarefa fácil. Está no Congresso Nacional um projeto de lei que altera o artigo 18 do Estatuto da Criança e Adolescente, criminalizando todo tipo de castigo físico. O texto enviado ao Congresso no mês passado estabelece que pais, professores e cuidadores em geral ficam proibidos de beliscar, empurrar ou mesmo dar palmadas pedagógicas em menores de idade. O projeto ainda terá que ser aprovado, mas o assunto já divide opiniões. No momento em que as famílias perceberem que a sociedade está se conscientizando, seja através de lei ou não, de que as situações de extrema violência ou de violência doméstica, tanto contra a mulher quanto contra a criança, estão começando a ser coibidas com punição legal, né? Eu acho que isso pode contribuir para a educação, sim. Quanto a essa questão dessa lei, eu sou contra essa proibição. Porque há anos atrás, a nossa criação, sempre os pais nossos corrigiram a gente com algumas palmadas, né? E essas palmadas não é aquelas palmadas de agressão, sim para poder corrigir. Então não há necessidade disso. Eu sou a favor, porque eu acho que para você educar, você não precisa bater. Primeiro que você bate, é mais fácil você criar uma revolta numa criança, sabe? Porque você tem que mostrar para o filho o que realmente você quer. Não pode ser conversando desde criança, não adianta falar. Pode ser bebezinho, que você consegue mostrar as coisas para ele sem estar batendo nele. Conversamos com o casal Leorges e Cristiana sobre o assunto. Eles são pais de 3 crianças e estão esperando o 4º filho. O casal não concorda com a lei. Olha, eu sou contra, porque a gente precisa disciplinar os nossos filhos, porque ao disciplinar nós estamos impondo limites e uma pessoa crescer sem limite, em algum momento na sua vida ela vai ser confrontada com esse limite, não vai saber como reagir ou como lidar com isso e pode se tornar um delinquente, né? O governo não deve interferir numa relação familiar de educação, tá certo? E com isso há um prejuízo da forma que os pais normalmente educam as crianças. No nosso caso, por exemplo, nós disciplinamos os nossos filhos, continuaremos a disciplinar independente da lei. E eu prefiro eu mesmo corrigir os meus filhos, que mais tarde eles serem corrigidos pelo Estado, quem sabe até mesmo, não vou falar, não é sempre o que vai acontecer, mas de repente se tornar-se até uma pessoa que vai contra a sociedade e precisa até ser preso aí, o governo corrigi-los ao invés de nós corrigirmos. Tá? Então essa é a nossa posição com relação à disciplina de crianças. É necessária. Caso o projeto seja aprovado, os educadores e psicólogos também terão que se adequar. O professor ele tem que saber lidar com isso, com as ferramentas que ele tem pedagógicas, e não pelo autoritarismo e pela violência. Na sala de aula, se alterar, é porque tinha alguma coisa errada. Né? Na escola não deve alterar nada. Se alterar, é porque tem alguma coisa errada. Nós, psicólogos, sabemos da delicadeza que é esse tipo de situação, né? Porque não é a pessoa que está demandando, fala assim, eu estou precisando de ajuda, é um outro social, o Estado é que está indicando a ajuda. Nós sabemos da delicadeza dessa situação, não é? Então a gente não pode se apresentar como aquele que vai educar, ou informar, ou consertar, não é? A votação do projeto ainda não tem data marcada, mas caso a lei seja aprovada, os infratores terão que cumprir algumas exigências, que vão desde uma advertência da Justiça até o acompanhamento psicológico.